Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6 horas e 36 minutos. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro do ano de 2025. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação. Agora, nessa quinta-feira, fazendo 21 graus. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 28 graus. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 92%. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Furto de bicicleta é registrado em residência aqui em Mineiros. Homem é preso após agressões e ameaças à mãe em Mineiros. Carro é arrombado e documentos são furtados no Jardim das Perobeiras. Pitbull invade residência e ataca outro animal em Mineiros. Justiça mantém prisão temporária de ex-presidente da Goinfra e outros investigados. Governo Milei da Argentina vai aumentar o controle na fronteira com o Brasil. Governo anuncia plataforma virtual para crédito consignado a trabalhadores do setor privado. O governo anuncia concurso para a Polícia Federal com 1.000 cargos em 2025 e mais 1.000 em 2026. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 38 minutos, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e atual secretário de Governo e Relações Institucionais da gestão do governador Tarcísio de Freitas, criticou o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ao participar de um evento promovido por um banco de investimentos em São Paulo nesta quinta-feira, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro das Cidades e Ciência e Tecnologia classificou o atual chefe da equipe econômica do presidente Lula como fraco. Kassab comparou a atuação de Haddad com de outros ministros em governos anteriores, como Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Antônio Palocci, Henrique Meirelles e Paulo Guedes. Ainda segundo Kassab, que fez parte do primeiro escalão dos governos Dilma e Temer, a equipe econômica liderada por Haddad tem cometido erros que podem comprometer as chances de reeleição de Lula em 2026. E a ministra da Segurança de Javier Milei, Patrícia Bullrich, afirmou nesta terça-feira que a Argentina vai aumentar o controle na divisa com o Brasil. A declaração ocorreu um dia depois do governo Platino anunciar a instalação de uma cerca na fronteira com a Bolívia. Em entrevista para a Rádio Mitre, ela explica que um dos motivos do controle da fronteira com o Brasil é por conta da facilidade em passar caminhando e por problemas com assassinatos. Essa iniciativa é parte do plano GEMES e uma medida para reforçar o controle e segurança nas fronteiras. A ministra também cita que o reforço na segurança é também parte de um plano de controle de contrabando de mercadorias. Com um câmbio mais favorável, os argentinos cruzam a fronteira para fazer compras no Brasil. Ao ser questionada sobre construção de novas cercas, além da que será instalada em Águas Blancas, que faz divisa com a Bolívia, a ministra explica que o plano é avaliado todos os dias e não descarta possibilidades. O governo brasileiro ainda não se manifestou a respeito do assunto. E às vésperas de trocar o seu presidente, o Senado registrou em janeiro 7 novos pedidos de impeachment contra 2 ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os pedidos protocolados ao longo de 2024 só agora foram inseridos no sistema da Casa Legislativa. Ao todo, são 6 pedidos de impeachment contra Moraes e 1 contra Toffoli. Um dos pedidos foi protocolado em agosto de 2024 pelo deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Na peça, o parlamentar argumenta que Moraes agiu de forma irregular no caso em que alegou ter sido agredido em aeroporto em Roma. Em outros pedidos os outros pedidos, aliás, foram todos protocolados por cidadãos sem mandato. Os referentes a Moraes se concentram em polêmicas envolvendo o ministro, como a multa imposta ao PL por questionar as eleições de 2022.
6h41, Hugo Mota é favorito na disputa pela presidência da Câmara. Quem traz detalhes dessa disputa no Legislativo Federal é Yuri Hudson. Próximo sábado, dia 1º de fevereiro, os deputados devem escolher o próximo presidente e toda a mesa diretora da Câmara. A disputa já tem um favorito, Hugo Mota, que conseguiu o apoio do governo e da oposição. Mas outros nomes também se colocaram na disputa. Por exemplo, Marcel Van Hatten, do Novo, partido que tem apenas 4 parlamentares. Ser o azarão e conseguir bater a quase hegemonia de Mota é difícil. Mas Van Hatten se sustenta no discurso da direita raiz bolsonarista para, pelo menos, inflamar a base de apoiadores, nem que seja nas redes sociais. Precisamos de uma alternativa realmente de oposição ao Lula, né, que trate das questões da anistia das vítimas do 8 de janeiro, que seja uma candidatura firme em defesa das prerrogativas dos parlamentares e de todos os brasileiros. Outro expoente raiz que colocou o nome na disputa pertence a outro espectro partidário, o PSOL, que tem 13 deputados na Câmara e escalou o pastor Henrique Vieira para a disputa. De todo jeito, não há um nome que, neste momento, consiga enfrentar com força Hugo Mota. Siglas de oposição apoiam o deputado do Republicanos, base aliada igualmente. E o líder do governo, José Guimarães, do PT, já tem até articulado pautas com o futuro presidente. Mas eu acho que a coisa está madura, está bem articulada e ele teve um papel decisivo na construção desta ampla aliança para governar a Câmara dos Deputados. Ao longo desta semana, Mota se reuniu com vários caciques partidários para findar apoio e costurar a composição da mesa diretora. E já até antecipou o tom do discurso da vitória que deve fazer no sábado. O centro político do país é muitas vezes criticado porque transparece que o centro é uma ausência de posição. Não. O centro é uma ausência de preconceitos. Nós não temos preconceitos de onde a ideia vem. Se a ideia é boa para o país, nós temos a capacidade de buscar implementá-la em favor da nossa nação. O representante do Partido dos Trabalhadores, ao lado do presidente do Partido Liberal, dando uma demonstração de que nós podemos sim encontrar convergência na nossa divergência. Para ser eleito, o candidato à presidência da Câmara precisa ter, no mínimo, 257 votos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44. A juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães manteve em audiência de custódia nesta quarta-feira a prisão temporária do ex-presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Lucas Vissoto. Outros detidos da Polícia Civil em ação que apura o suposto desvio de 10 milhões em um contrato de manutenção de 26 prédios públicos do estado também foram mantidos presos. São eles Thiago Karim Bucher, Gabriel Tertuliano, Vitor Andrissani, Bercó e Adriano Mendes Ribeiro. Em face das segregações serem oriundas de mandado de prisão temporária a prazo de 5 dias, custodiados deverão retornar ao local onde estavam segregados, caso requerido pela autoridade policial, ou à casa do albergado, devendo lá permanecerem até o término do prazo estabelecido na ordem de restrição ou outra determinação judicial. Foi o que disse a magistrada no seu despacho. Ainda segundo ela, a manutenção da prisão temporária na hipótese serve inclusive como garantia para os investigados, porque menos gravosa que a prisão preventiva e exigirá a posteriori uma nova análise da conveniência e oportunidade da custódia cautelar. Ao todo, 15 alvos foram alvos, 15 pessoas foram alvos de mandados de prisão. O Tribunal de Justiça de Goiás não informou detalhes sobre os demais. Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na terça-feira por furtar cabos de fibra ótica e deixar 8.000 clientes sem internet no setor Conde dos Arcos, em Aparecida de Goiânia. De acordo com os militares, o suspeito estava cumprindo liberdade condicional pelo mesmo crime. De acordo com o boletim de ocorrência, o responsável técnico da empresa acionou a polícia militar após ser notificado por clientes sobre a interrupção do sistema. Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar foram até o local e encontraram o suspeito retirando os cabos. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida. O homem foi indiciado por furto qualificado com rompimento de obstáculos. Ele já possui passagens pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional.
E o corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado por um proprietário rural na fazenda dele, no setor São Francisco, na região oeste de Goiânia. A descoberta aconteceu na segunda-feira, no meio do pasto, enquanto o proprietário levava suas vacas de um ponto para o outro. Ao notar que os animais estavam se dirigindo em uma direção oposta ao que orientava, ele foi até o local para guiá-los e se surpreendeu ao encontrar o corpo do homem sem nenhuma peça de roupa. A vítima parecia estar ali há vários dias, o que impossibilita a identificação imediata. Assustado com a situação, o proprietário acionou a polícia militar, que foi ao local acompanhado da polícia civil, que iniciou as investigações preliminares. A perícia realizada no local indicou que a vítima não apresentava sinais de violência. E Goiás corre o risco de uma epidemia de dengue nesse ano. 3.000 casos da doença já foram registrados no estado e uma morte confirmada. O alerta é de Túlio Isaac Filho. É um período crítico para a saúde, não só no estado de Goiás, mas em todo o país, relacionado à dengue, meu amigo. Para você ter uma ideia, no estado de Goiás, 3.000 casos aproximadamente já registrados, uma morte infelizmente confirmada e 6 sob investigação. Dona Flúvia, ninguém melhor para falar sobre saúde do que a senhora. É uma época muito difícil, delicada e que as pessoas precisam ter mais atenção e mais cuidado. Como é que está o estado de Goiás? Porque quase 3.000 casos já confirmados. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Bom, esse é um momento que não só Goiás, mas grande parte do Brasil é um período de sazonalidade, ou seja, é um período que já é esperado o aumento de casos de dengue, devido às chuvas, às altas temperaturas. Agora, o que nos deixa em alerta é a possibilidade desse aumento ele ser parecido com o que aconteceu em 2024. 2024 foi o ano com o maior número de casos já registrados na história, não só do país, mas do estado de Goiás também, e o maior número de óbitos também registrado, infelizmente. E nós temos feito esse monitoramento para entender como é que vai ser 2025, pior ou melhor que 2024. Existem 4 tipos de vírus da dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4. Então, o sorotipo 3, ele não circula no estado de Goiás há mais de 10 anos. Isso significa que tem muitas pessoas que não têm proteção contra ele. Porque para cada tipo de vírus que eu pego, eu tenho uma proteção permanente. Como ele tem muito tempo que não circula, nós temos muitas pessoas que não têm anticorpo, não têm proteção. E se ele começar a circular de uma forma mais intensa, nós corremos o risco de ter uma grande epidemia em 2025 de novo. Para a dengue, infelizmente, agora nós temos uma vacina para a população de 6 a 16 anos de idade. Então, essa população ela precisa tomar 2 doses para ficar protegida. A proteção é altíssima, a vacina é segura, chega a quase 90%, né, já está liberada em todos os municípios. Então, de 6 a 16 anos, vacinar crianças e adolescentes com 2 doses. Essa é a primeira e a melhor medida de prevenção. Para aquelas que não podem se vacinar e para chikungunya e zika, que ainda não tem vacina, a orientação é evitar criadouros, é diminuir a infestação do mosquito. Se eu diminuo o mosquito, eu diminuo a transmissão da doença e aí eu diminuo também o número de pessoas que têm que procurar, por exemplo, unidade de saúde. E as medidas preventivas já é conhecida por todos. Evitar criadouros em casa, a principal medida. Evitar qualquer local que acumule água por mais de 5 dias, tirando 10 minutos por semana. Se cada um fizer isso, para fazer uma verificação no seu domicílio, porque é onde o mosquito está. 80% dos criadouros com foco dentro de casa. Túlio Isaac Filho, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49 e com uma derrota para a favorita Dinamarca, terminou nesta quarta-feira a boa campanha construída pela seleção brasileira masculina no Mundial de Handebol. Com uma trajetória surpreendente que contou com vitórias contra a equipe de mais tradição na modalidade, como Noruega, Suécia e Espanha, o Brasil avançou pela primeira vez às quartas de final da competição. Essa foi a 17ª participação consecutiva da seleção brasileira no Mundial. O melhor resultado até então havia sido o 9º lugar conquistado em 2019. A primeira temporada de Lewis Hamilton com a Ferrari já começou com fortes emoções. Em seu segundo dia de testes com o carro da escuderia, o heptacampeão mundial bateu o SF23, modelo utilizado pela montadora em 2023, no circuito de Barcelona, Catalunha, na Espanha. A colisão aconteceu nesta quarta-feira e causou apenas danos na suspensão do automóvel. A colisão deve atrasar as voltas de Charles Leclerc, companheiro de equipe de Hamilton, com o veículo. De acordo com a imprensa italiana, o segundo dia de testes era voltado à adaptação do piloto inglês com o sistema de freios da Ferrari. Os treinamentos fazem parte do teste de rápidos de carros prévios. A Ferrari reservou o circuito de Barcelona para testes privados entre os dias 28 e 30 de janeiro.
A última sessão de treinamento acontece nesta quinta-feira com os pilotos em desenvolvimento da montadora italiana. O Comitê Olímpico Brasileiro oficializou nesta quarta-feira a candidatura das cidades do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. As cidades do estado fluminense entregaram o dossiê de postulação à candidatura no último dia 16 ao COB. A cidade de São Paulo, que havia demonstrado interesse em sediar o evento, já estava fora da disputa. A prefeitura paulistana emitiu comunicado oficializando a desistência da capital e declarando apoio à candidatura de Rio-Niterói para o PAN de 2031. A capital do Paraguai, Assunção, também concorre à sede dos Jogos Pan-Americanos 2031. O presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, Camilo Pérez, ao lado do presidente do país, Santiago Penha, formalizou a candidatura da cidade do Paraguai no fim de 2024. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51 e os preços futuros do milho encerraram as atividades desta quarta-feira na Bolsa Brasileira, contabilizando movimentações positivas. O vencimento março 25 foi cotado a 75,72, uma elevação de 1,16%. Maio 25 valeu R$ 75,55, com valorização de 1,23%. O julho 25 foi negociado por R$ 71,15, uma alta de 0,42%. E o setembro 25 teve valor de $70,90, um ganho de 0,35%. De acordo com a análise da Agroinvest, apesar de um dólar lateralizado, nesta quarta-feira os futuros do milho operaram em alta na Bolsa Brasileira diante da forte valorização do cereal na Bolsa de Chicago, fundamentada pela alta do trigo e preocupações com o clima na Argentina. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também teve avanços neste meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícola identificou desvalorização somente em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, e Sorriso, no Mato Grosso. Já as valorizações apareceram nas praças de Rio Sul, em Santa Catarina, Dourados, São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, Campinas e Porto de Santos, em São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Enquanto o Fed, ou seja, o Banco Central americano, manteve a taxa básica de juros, imagina o tamanho da taxa básica de juros nos Estados Unidos, de 4,25% ao ano a 4,5% ao ano, por causa da estabilidade americana. Aqui, o Copom, Conselho de Política Monetária, levou um pouco mais a taxa básica de juros. Agora já está passando aí dos 13%. Isso vai significar mais juros para o brasileiro pagar na hora que ele tiver que remunerar o dinheiro que pediu emprestado. O governo gasta bilhões com isso, porque a dívida pública é imensa. O governo gasta demais e aí precisa tomar dinheiro do mercado, pedir dinheiro emprestado, né? Então joga papéis do mercado, tem que pagar juros. E como as pessoas não estão confiando muito, né, tem que pagar bons juros. E esses juros se derramam para o mercado e nós todos temos que pagar juro alto. Bom, além disso, agora estão elevando os impostos estaduais sobre combustíveis. Então já vai subir gasolina, diesel, etanol. Por quê? E a Petrobras está estudando. Petrobras está esticando a corda, que daqui a pouco rebenta, já está com uma defasagem aí de uns 10%. Então vai subir combustível também e aí sobe tudo. E o presidente da República disse que tem que baixar o preço dos alimentos. Qual é a causa? A causa é o excesso de gastos provocado pelo governo do presidente da República. Fez ministério demais, aí gasta demais. E ele ainda tem uma concepção de que gasto público é sempre investimento. Investimento é quando gera riqueza, né? Saneamento básico é investimento, educação, ensino pode ser investimento, mas é investimento a longuíssimo prazo. Bom, mas enfim, ele tem essa concepção. E está cobrando mais impostos da gente. O brasileiro pagou no ano passado 238 bilhões a mais de impostos federais em relação ao ano anterior. Um aumento de quase 10%. E o salário mínimo não aumentou 10%. Nós pagamos um total de 2 trilhões e 700 bilhões de impostos federais no ano passado, né? Por causa do... E ainda vai sair agora o resultado do déficit primário, 40 bilhões de déficit.
ou seja, gastou 40 bilhões a mais do que arrecadou. Como é que no governo anterior tinha superávit, inclusive nas estatais? Correio, por exemplo, estava dando lucro, agora dá prejuízo. Que história é essa? Por quê? A gente fica se perguntando. Bom, tem uma outra questão, que essa é de deixar a gente boquiaberto. Eu, quando ouvi pela primeira vez, eu já comentei isso, mas comento de novo, porque isso é para a gente comentar 2 vezes. Comentei isso no meu canal. Vejam só, o diretor-geral da OMS, aquele 1000 vezes citado, Tedros Adhanom, diz que tem que usar máscara, que se vacinar, que fechar tudo. Ele agora faz uma declaração, em inglês, claro, que eu traduzo para vocês. Ele disse, a OMS não impôs nada a ninguém, nem lockdowns, nem vacina, nem máscara. A gente não tem esse poder. Não é essa a nossa função, nem tentamos, nem queremos isso. O nosso papel é apoiar governos com conselhos para proteger seus povos. Isso é tão incrível, na verdadeira acepção da palavra. Incrível é aquilo que não dá para acreditar. Que eu pensei que fosse inteligência artificial, mas vi que não é. É porque o Trump está tirando o dinheiro da OMS. A OMS fica dando a camisinha de Vênus pro Hamas. Como é que é? E o Trump pagando, o Trump não, o contribuinte americano pagando. Aí o Trump disse, olha, a gente paga 500 milhões de dólares por ano para a OMS e temos 300 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e paga só 39 milhões. Que história é essa? Né? Não, a América em primeiro lugar. Os contribuintes americanos têm que ser respeitados. Né? E aí eu fico pensando, e agora? O Pilatos da OMS lavou as mãos, ou não tem nada a ver com isso. Se vocês fecharam tudo, se fecharam loja, se faliram, se gente perdeu o emprego, se gente perdeu renda, se gente ficou respirando seu próprio ar atrás da máscara dia e noite, se gente foi vacinado por uma vacina que era só uma experiência, né? Então, não fui eu que mandei, não foi a OMS. A OMS só aconselha, não impõe nada. Então, meus amigos, vamos olhar aqui para dentro do Brasil. Se não foi a OMS, quem foi? Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou que vai suspender as atividades da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do órgão, batizado de IBGE+. A iniciativa é considerada o epicentro de uma crise de insatisfação com o presidente do Instituto, Márcio Pockmann. A nova instituição é um braço do IBGE, mas tem autorização para receber dinheiro de empresas privadas, por exemplo, para realizar pesquisas contratadas. Ela foi criada com o objetivo de suprir a falta de dinheiro público para manter a estrutura do órgão federal. No entanto, os servidores demonstram insatisfação e defendem que abrir o órgão federal para investimento privado a partir de uma iniciativa controversa pode acarretar perda de autonomia e credibilidade a longo prazo. Diante das críticas, o IBGE anunciou que a fundação terá as atividades temporariamente interrompidas. E o governo federal apresentou a executivos dos principais bancos com atuação no Brasil na última quarta-feira uma proposta para que os bancos tenham acesso a informações do e-social para facilitar a concessão do crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Até o momento, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, não haverá mudança no percentual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que pode ser usado como garantia em operações desse tipo. Atualmente, os trabalhadores podem usar 10% do saldo do FGTS mais a totalidade da multa rescisória para quitar o empréstimo caso sejam demitidos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o crédito consignado dos trabalhadores privados será ligado ao sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o e-social. E ainda falando do governo federal, nesta terça-feira, o governo anunciou a realização de um novo concurso público para a Polícia Federal, com oferta de 1.000 vagas em 2025 e mais 1.000 em 2026. O governo ainda não divulgou detalhes sobre a distribuição de vagas por cargo e nem os requisitos específicos para cada função. O anúncio foi feito após reunião dos ministros com o presidente da República no Palácio do Planalto. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que as novas contratações vão ajudar a
para a Polícia Federal aprimorar o trabalho de combate ao crime organizado. E o INSS começa a pagar benefícios com reajuste de até 7,5%. A matéria a gente vai conferir com Humberto Ferretti. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber o benefício com reajuste. Nesta semana entrou em vigor o aumento de até 7,5% definido pelo governo para 2025. O reajuste máximo vale para quem ganha um salário mínimo. A aposentadoria ou pensão subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518. O reajuste de 7,5% neste caso está acima da inflação medida no ano passado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, de 4,77. Cerca de 28 milhões de pessoas, 70% dos aposentados e pensionistas, recebem o equivalente a um salário mínimo. Já para beneficiários que ganham um valor maior, o reajuste foi de 4,77%, portanto apenas uma reposição da inflação. O teto do INSS também aumentou, de R$ 7.786 para R$ 8.157. Os pagamentos vão até 7 de fevereiro, com base no calendário definido pelo órgão, que leva em conta o número final do cartão do benefício. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h10. Em sessão extraordinária, nesta quarta-feira, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu uma medida liminar da ação direta de inconstitucionalidade contra a cobrança do ICMS sobre a energia fotovoltaica em Goiás. A ADI foi movida pelo governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela como presidente dos seus respectivos partidos em Goiás, além do sistema OCB Goiás como Amicuns Curiai. Acompanhando o voto do desembargador Marcos da Costa Ferreira, relator da ADI, o órgão especial concedeu a medida liminar para afastar a incidência de ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, até o julgamento final da ação. Com a decisão e após a intimação, a concessionária em Goiás, a Equatorial Energia, deverá se abster de cobrar imediatamente o imposto estadual sobre o excedente de energia compensada nas contas de energia. E com a missão de gerar renda e aumentar a empregabilidade durante as festividades do Carnaval, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Retomada e de Colégios Tecnológicos do Estado, lança cursos de capacitação gratuitos em Goiânia e cidades do interior. As inscrições estão abertas para os cursos de penteados criativos, maquiagem artística, confecção de roupas e adereços de carnaval, customização e upskilling, ou seja, reciclagem de roupas e adereços de carnaval, além de confecção de fantasias infantis. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de janeiro, por meio do site sgc.cotec.org.br/inscrição. Os cursos serão realizados nas cidades de Goiânia, Alexânia, Caiapônia, Caldas Novas, Ceres, cidades de Goiás, Formosa, Goianésia, Jaraguá, Lusiânia, Porangatu, Piranhas, Santa Helena de Goiás, Trindade e Uruana. 7h12. Governador Ronaldo Caiado entrega fuzis, munições, viaturas e outros equipamentos para fortalecimento da Polícia Penitenciária aqui no estado de Goiás. Vamos saber dos detalhes dessa entrega com o repórter Pedro Henrique Rabelo. Para atender às demandas dos procedimentos penitenciários, o governador Ronaldo Caiado entregou novos equipamentos à Polícia Penal. Foram 187 fuzis semiautomáticos, munições e produtos químicos de segurança. Ao todo, foram 41.900.000 reais do Tesouro Estadual. Hoje aqui nós temos uma entrega histórica. Nós temos 86 novas viaturas locadas, 0 quilômetros, sendo entregue a todas as unidades prisionais do estado. Isso representa um ganho formidável na qualidade de serviço, na qualidade do serviço prestado pela nossa Polícia Penal. Os fuzis são israelenses, dos mais modernos que existem, que agora serão repassados à Polícia Penitenciária de Goiás. Hoje, essa plataforma é uma das plataformas mais intercambiáveis que existe. Então, te proporciona um leque de opções. Você pode colocar aqui uma mira holográfica, um magnificador que dá uma amplitude de alcance, né, na mira. Você pode colocar aqui um apontador que você utiliza laser, lanternas para OVN e tudo mais. Então é um fuzil bastante versátil que você consegue equipar e fazer uma gama de operações, de missões
com esse armamento. Outras autoridades da Segurança Pública de Goiás estiveram presentes na entrega que aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Isso é condições de trabalho para os nossos policiais exercer o seu labor, né, com viaturas, com armamento moderno, com equipamentos, EPI, que é a proteção individual, para que a gente possa estar fazendo a diferença. De extrema importância nossa, esse investimento que está tendo o governo do estado nas forças de segurança, não só agora hoje, como na Polícia Penal, mas na Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, e isso reflete na melhor segurança do Brasil. Quando a Polícia Penal ela está bem equipada, controlando o cárcere dentro dos presídios, automaticamente esses presos que lá estão não têm a comunicação com o meio externo, automaticamente reflete diretamente nas ruas. Desde 2019, o governo de Goiás vem investindo de forma maciça no sistema penitenciário do estado. Ao todo, são aproximadamente 350 milhões de reais. Dentro desse valor estão essas 86 viaturas, novas e todas equipadas para começarem a ser utilizadas pelos profissionais. A gente não pode parar, temos que continuar avançando continuamente, até porque as facções, os criminosos não têm limitação orçamentária, têm inteligência, fazem aquisição de equipamentos constantes, então nós temos que ter as nossas forças de segurança sempre bem equipadas, preparadas e à frente dos acontecimentos. Total segurança para os policiais que estão à frente, né? Você vê a qualidade do armamento, todo ali arma israelense do que tem de mais sofisticado, gás lacrimogêneo, gás pimenta, bala de borracha, enfim, você vê todo aquele aparato hoje necessário para se fazer a segurança plena, tanto do cidadão que está ali dando a segurança no presídio e também para aqueles que tentam infringir as regras do presídio, estão ali também colocados para que todos possam trabalhar com dignidade. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16. E se a expectativa por Neymar é grande, a realidade do Santos no Campeonato Paulista preocupa. O Peixe perdeu nesta quarta-feira de virada para o São Bernardo por 3-1. Guilherme abriu o placar, mas Augusto, Lucas Tocantins e Lucas Rian garantiram a virada. Com o resultado, o Santos está a 4 pontos, com 4 pontos, aliás, na segunda colocação do Grupo B. Já o São Bernardo lidera o Grupo D com 12 pontos. Em seu próximo compromisso, o Santos enfrenta o São Paulo às 8h30 da noite de Brasília deste sábado na Vila Belmiro. Já o São Bernardo duela frente à Inter de Limeira, na mesma data, às 16 horas, no Limeirão. E antes de enfrentar o Volta Redonda em Cariacica pela 7ª rodada do Campeonato Carioca no dia 1º de fevereiro, o Vasco enfrentou o Maricá em São Januário nesta quarta. Jogando em casa, o Gigante da Colina venceu por 1-0 com um golaço de Paulo Henrique. Com o triunfo, o Vasco é o único clube do Campeonato Carioca que ainda não perdeu. São 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates na competição em 2025. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado físico do boi gordo, mais uma vez, teve tentativas de compra abaixo da referência média, com frigoríficos da região norte sinalizando para boa oferta de fêmeas. Também em Goiás, no centro-oeste, novamente foram evidenciadas algumas tentativas de compra em patamares mais baixos. É o que alertou o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. Segundo ele, no restante do país, o que se percebe é um mercado um pouco mais acomodado, com indústrias ainda trabalhando com escalas relativamente apertadas entre 5 e 6 dias úteis. Confira as médias de preços da arroba do boi a prazo. Em São Paulo, R$ 331,58. Em Goiás, R$ 314,64. Minas Gerais, R$ 320,29. Mato Grosso do Sul, R$ 323,52. Em Mato Grosso, 320,42. O mercado atacadista voltou a se deparar com preços firmes para Iglesias. A expectativa em torno da entrada dos salários na economia é grande, podendo motivar alguma recuperação dos preços no atacado. Jornal Verde Vale. Verde Vale.
Notícias do Brasil. 7h18. E o Banco Central elevou ontem em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, aumentando a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão foi unânime, ou seja, os 9 diretores votaram nesse sentido. Com a decisão se mantém a série de altas da taxa de juros na primeira reunião do Comitê de Política Monetária Copom, chefiada pelo novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado por Lula para a função. A elevação da Selic para 13,25% ao ano já era esperada por grande parte do mercado financeiro, depois de uma indicação do próprio Banco Central, feita em dezembro do ano passado. 7h19, golpe do advogado. Saiba como criminosos agem e como se proteger. Vamos saber dos detalhes desse alerta com Breno Sonta. Você já ouviu falar no golpe do falso advogado? Também conhecido como golpe do Pix do advogado, esse crime tem explorado momentos de ansiedade ou de sensibilidade das pessoas durante etapas de um processo judicial. A empresa Jus Brasil, reconhecida pelo trabalho de ampliar o acesso à informação jurídica, orienta a população sobre como proceder nesses casos. O diretor de comunicação do Jus Brasil, PH Oliveira, explica como os criminosos costumam agir. Eles vão se utilizar de informações públicas da justiça e vão se passar ou por um advogado ou um escritório, e muitas vezes eles usam formas sofisticadas de abordagem, seja por e-mail ou ligação por WhatsApp ou mesmo uma mensagem. Eles vão buscar enganar as vítimas para obter pagamentos indevidos. Então ele vai acionar alguém dizendo, olha, eu sou do escritório tal, ou eu represento o seu advogado e o seu processo andou, ou a senhora obteve uma vitória na justiça, mas para isso precisa pagar o valor tal. Oliveira afirma que muitas pessoas não desconfiam, fazem o pagamento e só depois percebem que foram enganadas. Para se prevenir, o diretor de comunicação do Jus Brasil recomenda ter precaução quando receber esse tipo de contato. Sempre confirme as informações diretamente, ou com seu advogado ou escritório. E, principalmente, desconfie de mensagens ou solicitações de pagamento inesperadas. É importante que as pessoas fiquem atentas a isso. O golpista, o criminoso, vai tentar trazer informações que ele obteve públicas, sobre o processo para enganar. Então, você, ouvinte, deve fazer o quê? Ligue para o seu advogado, fale, ok, eu vou só um minutinho, eu vou confirmar. Ou então, ok, daqui a pouco eu retorno, e vá atrás da informação. Ao receber esse tipo de contato, Oliveira sugere: não clique em nenhum link, nem repasse informações pessoais e muito menos faça qualquer tipo de pagamento sem antes confirmar a veracidade das informações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 30 de janeiro. No próximo bloco, espaço aí para nossas notícias locais. Homem é preso após agressões e ameaças à mãe aqui em Mineiros. Carro é arrombado e documentos são furtados no setor Jardim das Perombeiras. Cachorro pitbull invade residência e ataca outro animal, também aqui em Mineiros. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias, além, é claro, do nosso quadro A Voz do Cidadão, logo após o intervalo, por isso não saia daí. Jornal Verde Vale.